Nós vamos dar início, então, novamente àquela série de estudos, que nós temos tido aqui pela manhã. Nós estamos falando, então, sobre a igreja missional. A ideia aqui, a básica, é de nós podermos verificar, como as Escrituras apresentam para nós aquilo que eu tenho chamado aí, e vários autores também chamam de a igreja missional, no sentido, então, de que esta igreja missional é a igreja que, de fato, está envolvida com a missão. Ela não só envia missionários, para além-mar, ela não está preocupada apenas que o evangelho seja pregado nas nações mais longínquas, ela não está preocupada simplesmente que o evangelho chegue às tribos que não conhecem a Cristo, ela se preocupa com isso, certamente, mas ela também está preocupada como ela pode, de fato, ser uma influência, vamos dizer assim, positiva na sociedade onde ela está inserida. Então, a igreja missional busca, por meio da graça e do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tornar-se, então, relevante na sociedade onde ela vive, procurando, então, alcançar as pessoas que estão ao seu redor, incentivando os membros da igreja para que eles possam também ter uma vida missional, de pregação, de testemunho do evangelho de nosso Senhor, a fim de que cada vez mais o evangelho vá se espalhando também ao nosso redor. Nós não estamos isentos, nós não estamos inertes àquilo que acontece ao nosso redor, nós estamos preocupados, com aquilo que acontece do lado de fora das paredes da igreja. Então, muitas vezes você vai ver que a igreja pode, por exemplo, não é necessariamente o nosso caso aqui inicial, talvez não seja um exemplo que a gente possa aplicar, necessariamente à nossa realidade, mas muitas vezes a igreja vai trabalhar num bairro onde, além do culto, além da pregação do evangelho, que acontece todos os domingos ou durante as programações da igreja, talvez aquela igreja ela vai ter que trabalhar uma questão mais social, vamos dizer assim, porque às vezes aquele bairro tem diversas crianças carentes ali, que precisam, às vezes, de um reforço escolar, às vezes precisam de um suplemento na sua alimentação e por aí vai. Então, a igreja missional, ela está no mundo, ela não é do mundo, mas ela está atenta àquilo que está acontecendo ao seu redor. Ela não fecha os olhos para aquilo que acontece ao seu redor. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, eu até estava comentando aqui essa semana, que nós estivemos aqui na quarta-feira, e eu estava comentando com um rapaz, e falando para ele da história de um colega que eu tenho, pastor, eu conheci ele lá em São Paulo, lá na época do mestrado, e ele é pastor da Junta de Missões Nacionais, e ele foi trabalhar numa cidadezinha lá em Alagoas, chamado Delmiro Gouveia. Não sei se você já ouviu falar nessa cidade. Então, ele chegou naquela cidade, para trabalhar na revitalização de uma igreja. Então, ele começou o trabalho de revitalização daquela igreja, então ele começou a perceber o número crescente de crianças carentes que existia, então, lá em Delmiro Gouveia. Então, ele foi atrás de parceiros, de pessoas que pudessem, juntamente com a igreja, trabalharem essas questões relacionadas às crianças daquela cidade. Então, ele conseguiu, juntamente com esse parceiro, eles conseguiram, então, fundar um instituto. Se eu não me engano, se chama Instituto Crianças de Delmiro Gouveia. É algo que é a parte da igreja, no sentido de que é um CNPJ completamente distinto, mas é algo apoiado pela igreja, onde a igreja pode, inclusive, entrar dentro desse instituto, e ali, então, ele vai ajudando as famílias, e as crianças também a se desenvolverem, não só espiritualmente, mas no que diz respeito até a oportunidades daquelas crianças serem tiradas de situações de risco, aprenderem uma profissão, terem reforço escolar e por aí vai. Então, se você passar por Delmiro Gouveia, você vai procurar lá o reverendo Alessandro Lucena, você vai conversar com ele e ele vai te levar lá no Instituto, ou se você quiser dar uma olhadinha lá no Instagram, você vai ver lá o Instituto Crianças de Delmiro Gouveia, você vai ver o trabalho maravilhoso que ele faz lá. E a graça de Deus pôde conduzi-lo ali naquela situação. Nosso texto básico, então, é esse. Vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza.
Ok, então nós vimos que a ordem do Senhor Jesus Cristo, ela é uma ordem simultânea, tá? Então, ao mesmo tempo que nós estamos envolvidos com missões da Além-Mar, nós precisamos envolver-nos também com a missão que acontece no nosso contexto, tá? Então, o crente que envia recursos para que o evangelho seja pregado do outro lado do mundo, deve ser o mesmo crente que está envolvido na pregação do evangelho para aquele colega que está do lado ali dele, né, no trabalho, na escola, na família. É aquele indivíduo que está ali também tentando, digamos assim, ganhar os seus próprios discípulos, fazer os seus próprios discípulos. Ah, pastor, mas às vezes isso é difícil. Eu sei que é difícil, né? Muitas vezes falar do evangelho para pessoas que estão próximas de nós. Mas aqui, então, a ideia é essa, né, de que ao mesmo tempo que nós estamos envolvidos com a missão longe, nós estamos também envolvidos com a missão que acontece ao nosso redor, tá? Hoje, então, nós vamos dar uma olhadinha, né, nós vimos algumas características das igrejas missionais, e hoje eu quero dar uma olhadinha, então, em Atos capítulo 13, os versos de 1 a 3, e dar uma olhadinha, então, como acontece isso na prática, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha na igreja em Antioquia. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 3. Atos, capítulo 13, os versos de 1 a 3. Todos acharam? Vamos ler juntos, então, a uma só voz, Atos 13, de 1 a 3. Vamos ler? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Tá? Nós vamos voltar nesse texto durante a nossa aula, mas só para você verificar, né, para você ter uma ideia aqui de onde estava Antioquia, né, se você gosta de mapas. Então, Antioquia está ali, né? Então, você percebe que dali, então, foi quando começou, né, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ali, então, você vê todas as cidades, então, das quais o Paulo partiu ali para pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a gente compreender um pouquinho, né, desse contexto da igreja lá em Atos, capítulo 13, né, falando de Antioquia, a gente precisa, então, voltar um pouquinho para a gente verificar exatamente esse contexto, tá? Vamos ler lá, Atos capítulo 11, os versos 19 a 26. Os irmãos podem ler para mim, por gentileza? Então, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado,
levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui mais ou menos os irmãos entenderam, né, aquilo que Lucas está escrevendo aqui para nós. Veja então que ele fala exatamente dessa dispersão que há. E então algumas pessoas chegaram ali a esse local chamado Antioquia. Dali então eles enviaram Barnabé, que por sua vez então buscou Saulo, e eles ficaram ali durante um bom tempo, né, pregando o evangelho em Antioquia. Muitos então afluíram para aquele local, afluíram para aquela igreja, e no finalzinho aí, no verso de número 26, nós encontramos essa informação, né? Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Interessante, né? Nós já estamos em Atos capítulo 11, tá? Então já havia decorrido um bom tempo em que aqueles irmãos já estavam caminhando na fé. Percebam então que mesmo lá no início, capítulo 2, 3 e 4, você não vê nenhuma menção das pessoas chamando aqueles irmãos da igreja primitiva de cristãos, embora eles fossem, tá? Embora eles fossem cristãos, mas você não vê nenhuma menção a respeito disso. Mas aqui em Antioquia, isso acontece de maneira, digamos, formal. Ou seja, eles olharam os cristãos e eles perceberam: esse povo parece realmente com Cristo. Daí, então, irmãos, nós começamos a falar do exemplo, então, da igreja missional, olhando exatamente para a igreja de Antioquia, porque ela vai também se tornar uma igreja, uma cidade, mas também uma igreja tão importante como a igreja em Jerusalém. Porque é daqui, então, que a gente vai perceber que o apóstolo Paulo sai para a sua primeira viagem missionária. E a gente vai perceber, então, as características dessa igreja em Antioquia, tá? Eu pedi para os irmãos lerem o capítulo 13, de 1 a 3, mas está aí de novo, tá? Eu esqueci que eu tinha colocado esse slide, mas está aí para que os irmãos possam dar uma olhadinha. Vamos olhar, então, algumas observações importantes sobre a igreja em Antioquia, tá? Primeira coisa, então, que a gente pode mencionar a respeito desta igreja é que os cristãos, então, em Antioquia, eles se tornaram uma igreja, e quando eles passaram a ouvir o evangelho de maneira regular, eles receberam instruções, eles nomearam líderes da igreja e implementaram, então, a sua visão de missões para o mundo. Então, se você voltar um pouquinho lá antes, né, no capítulo 11, nós vamos encontrar exatamente isso, né? No finalzinho aí, no verso 26, nós encontramos assim: tendo encontrado Saulo, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. E Antioquia, então, eles foram chamados como cristãos pela primeira vez. Então, notem que a igreja em Antioquia, assim como a igreja primitiva, era uma igreja caracterizada pela doutrina, pelo ensino, pela pregação do Evangelho de Cristo. Então, notem, irmãos, isso é muito importante, isso é muito relevante, quando a gente, então, pensa e olha, então, para os modelos que o Novo Testamento trazem para nós sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui falando de uma igreja, digamos, uma igreja local, uma igreja onde os cristãos se reuniam em Antioquia. E essa igreja, então, era caracterizada exatamente por causa disso, da pregação do Evangelho. Durante um ano, então, é relatado aqui que eles eram ensinados a respeito das coisas de Deus. Exatamente, então, essa era uma característica que marcou essa igreja, e a gente vai ver daqui a pouquinho, né, como isso, então, foi impactante no que diz respeito à própria vida da igreja, e como isso, então, insurgiu Antioquia para o mundo. Ou seja, como é que missionários puderam sair de dentro da própria igreja de Antioquia para que eles pudessem pregar fora da sua região. E o que vai caracterizar o envio desses missionários? No caso aí de Paulo e Barnabé, a mesma coisa.
Eles saem de Antioquia exatamente para quê? Para continuar pregando o Evangelho de Cristo, assim como eles faziam na própria igreja local lá em Antioquia, ok? Então, essa é a primeira característica que a gente pode mencionar, tá? Além disso, então, nós vamos perceber que existe aí a menção de que na igreja de Antioquia, ou a igreja em Antioquia, tinha vários profetas e mestres, tá? E aí alguns autores, eles fazem a distinção, né, que profetas e mestres, eles podem significar dois ofícios diferentes, mas também podem significar uma mesma coisa. Ou seja, a pessoa pode ter apenas o ofício de profeta ou o ofício de mestre, mas ao mesmo tempo tem alguns autores que dizem que uma pessoa pode também ter esse ofício de profeta e mestre que está sendo relacionado aqui. Lembra que depois o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele vai falar também de pastores e mestres, né? E às vezes a gente entende ali que parece que ele está falando de duas coisas, né? E aí, então, eu sigo aquilo que Calvino entende, né, que o pastor e mestre é um ofício só, né? O pastor precisa ser um mestre. Nem todo mestre precisa ser pastor, mas o pastor precisa ser um mestre, né? Porque ele lida, de fato, com a palavra de Deus. Mas aqui, então, Lucas descreve exatamente Barnabé e Paulo como mestres na igreja em Antioquia, e a gente vai ver, então, que ele vai listar mais alguns nomes, tá? E veja que ele não especifica quem são essas pessoas, tá? Então vamos lá, só para a gente entender, compreender bem aqui esse ponto, né, a respeito então dos profetas e mestres. O que diz respeito então aqui é exatamente isso. Esses indivíduos que são relacionados aqui, eles faziam exatamente isso. Eles ensinavam a palavra de Deus com dedicação, com maestria. Eles não eram simplesmente pessoas que estavam ali fazendo de qualquer forma, né? Mas aqui a menção é de que eles eram profetas, eles eram mestres naquilo que eles faziam. Então, pensem, irmãos, digamos assim, na qualidade do ensino. Pense na profundidade do ensino, pense no impacto que a palavra de Deus podia trazer na vida daquela igreja, uma vez que ela tinha, né, no seu rol de membros esses profetas e mestres, ensinando a eles de fato a palavra de Deus, trazendo a pura doutrina, a sã doutrina, o puro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso deve nos chamar a atenção da maneira então como Lucas descreve esta igreja possuindo, então, esses pastores e esses mestres, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, mais adiante, sobre os nomes, né, que aparecem, então, nessa lista. 5 nomes, então, são citados como líderes da igreja em Antioquia. E nós vamos perceber, então, que Lucas revela que, na sequência dos nomes, há também uma diversidade na liderança. Veja os nomes que são citados aí, tá? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, tá? Então veja que o primeiro nome que é mencionado aqui é exatamente o nome de Barnabé. Os irmãos sabem por quê que é citado primeiro? Não fazem nem ideia. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos entendam o que eu vou dizer, né? Existem algumas coisas que às vezes a Bíblia traz para nós, e às vezes a gente não presta atenção. Uma das coisas são as listas que aparecem na Bíblia. Então, às vezes, quando a Bíblia cita um primeiro nome e depois ela cita outro, às vezes ela quer trazer para nós uma certa importância. Por isso, Barnabé é citado primeiro. Os irmãos sabem por quê? Quem foi que começou o trabalho em Antioquia? Atos capítulo 11. Quem foi mandado para lá? Barnabé. Ele foi mandado para lá, para Antioquia. Depois lembra que ele chamou Saulo para trabalhar com ele. Então ele foi o pioneiro, vamos dizer assim. Ele foi o plantador da igreja. Por isso o nome dele é citado primeiro. Nada contra os outros, tá? Mas a Bíblia está dizendo, é Barnabé primeiro. Ele que começou o trabalho aqui, foi ele que veio para cá. Talvez ele reuniu os primeiros cristãos, talvez ele saiu de porta em porta entregando folhetos, né, dizendo, olha, tem culto hoje à noite lá na igreja,
vai lá, estou esperando você lá. Então foi ele que trouxe Paulo, né? Apesar de toda aquela polêmica e toda aquela desconfiança que as pessoas tinham a respeito de Paulo, ele trouxe essa carga, essa responsabilidade para si, quando ele levou o apóstolo Paulo lá para Antioquia. Então faz jus que o nome dele seja citado primeiro aqui, tá? Então é por isso que Lucas o cita em primeiro lugar, tá? A segunda pessoa que é citada aí é Simeão, que é então chamado de Níger, né? Simeão, por sobrenome Níger, tá? Esse nome Níger, ele vem do latim, né? E ele significa exatamente uma pessoa negra. Não necessariamente se refere à cor da pele, mas da descendência de Simeão, tá? Não quer dizer exatamente que tem a ver alguma coisa com a raça, mas de onde ele veio. Obrigado, Alberto. Então, notem que existia também naquela igreja pessoas de outras regiões, que não eram necessariamente pessoas, não eram judeus necessariamente, mas pessoas das quais Deus estava incluído nesse novo modelo do seu povo, né? Pessoas que vinham de todas as nações, pessoas que vinham de outras raças, pessoas que não tinham necessariamente uma descendência judaica, tá? Não eram daquela linhagem, então, judaica. Nós vamos ver, por exemplo, que aparece Manaém, então, como um outro nome aí, tá? A palavra, então, Manaém, ela tem um significado no hebraico de consolador. E notem, então, que Lucas descreve esse homem como alguém que tinha sido criado por Herodes, o tetrarca, ele diz aí, né? Colasso de Herodes. Então, notem que Manaém, então, ele era uma pessoa influente, provavelmente era uma pessoa que tinha vivido, de uma certa maneira, dentro da realeza. Então, não era uma pessoa, digamos, de um nível social mais baixo, mas a gente está falando de alguém que viveu na realeza, tá? Mas aqui, então, ele aparece como um cristão que é mencionado em Antioquia. Então, notem, né? Nós temos Barnabé, nós temos Níger, né, que tem uma descendência, então, fora desses arraiais judeus, né? Agora a gente tem alguém que é da classe mais alta, digamos assim, da classe real, né? E que é Manaém. E agora, então, sem menosprezar, né? Paulo é apresentado aqui como essa última pessoa, o Saulo, né? Então veja que Lucas faz isso de maneira muito tranquila, né? Ele coloca as pessoas nas suas devidas ordens e Paulo é colocado por último, tá? Exatamente porque Paulo foi colocado ali, então, juntamente com aqueles irmãos, para comporem, digamos assim, o colégio apostólico, o colégio pastoral da igreja de Antioquia, tá? Então notem que essa igreja, ela é caracterizada por essa diversidade de liderança. Cita-se profetas e mestres, mas não quer dizer que esses profetas e mestres, eles têm uma mesma origem, eles têm uma mesma descendência, mas eles estão ali numa espécie de uma igreja multirracial, multinacional, de várias descendências, mas trabalhando ali juntos em prol do reino de Deus e da obra missionária. Além disso, então, nós podemos mencionar algumas coisas interessantes a respeito, então, da prática de Antioquia. Veja lá, então, que aparece para nós, e servindo eles ao Senhor e jejuando. Então, é interessante aqui, vale a pena você anotar, se você quiser, aparece essa palavra que é traduzida aí para nós, esse verbo, né, que é traduzido para nós aqui como servindo. Lembra lá que em Atos capítulo 6... quando os diáconos são instituídos, né, apesar que não aparece ali de maneira como um ofício, né, mas como uma competência daqueles homens que são dirigidos então para servir as mesas, ali então aparece essa distinção daqueles que vão servir as mesas e aqueles que vão servir a palavra, né? E geralmente quando a gente ouve, ou a gente lê na Escritura essa palavra serviço, qual é a primeira palavra que você tem em mente, né, que vem em mente? Qual é a palavra? Quem é que serve na igreja? É o diácono, né?
A gente associa imediatamente ao diáconos, né? Que é a palavra de serviço, né? Mas a palavra que aparece aqui como servindo, o verbo que é traduzido aqui para nós, não é o verbo diácono, mas é o verbo leiturgia, que dá a nós a palavra que nós conhecemos como liturgia. O que é a liturgia para nós? Hoje à noite a gente tem culto. O que é a liturgia? Qual é uma outra palavra que a gente pode traduzir como liturgia? Hã? Não é mais que programação, liturgia é mais que isso. O que é a liturgia? Quando a gente vem para a igreja e a gente segue uma liturgia, o que a gente está oferecendo a Deus? Mais que isso. Também, mas o que mais? Pronto, serviço, né? Quando a gente presta um culto a Deus, a gente está prestando um serviço a Deus. Então, liturgia é um serviço a Deus. É o sentido que está aqui de servindo. Quando diz que eles estavam servindo, diz que eles estavam, de fato, trabalhando em prol da igreja. Eles estavam servindo ao Senhor no contexto da igreja local. Eles estavam ali, né, se a gente pudesse atualizar esse texto aqui de Atos capítulo 13, eram aqueles indivíduos que vinham para a igreja, eram aqueles indivíduos, então, que abriam a porta da igreja para que as pessoas pudessem chegar. Então, as senhoras, os jovens chegavam na igreja, já estava tudo arrumado, já estava tudo organizado, eles já tinham colocado as cadeiras ali, eles estavam à frente do culto, pregando a palavra de Deus. Às vezes surgia uma situação, eles iam lá, então, eles serviam a Deus nesse sentido, ou seja, eles não estavam servindo a Deus do modo que, vamos dizer assim, de uma maneira abstrata, como a gente às vezes costuma dizer, não, eu estou servindo a Deus. Tá, meu irmão, mas o que você faz na igreja? Não, eu sirvo a Deus. Não é o sentido aqui. O sentido é que eles estavam prestando um serviço a Deus na casa de Deus. No caso aqui, eles estavam prestando um serviço na igreja em Antioquia. No contexto, então, da igreja do Senhor, era isso que eles estavam, então, fazendo. Então, preste atenção nisso que está acontecendo, né? E aí, então, nós vamos perceber mais adiante que é dentro desse contexto, então, que o Espírito Santo vai dizer, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles. Então, preste atenção, irmãos, nós vamos falar um pouquinho disso mais no final. Quem é aquele que Deus vai chamar para a obra missionária? É quem está de perna para cima? É quem falta o culto? Quem não faz nada na igreja? É esse indivíduo? Atos 13 está dizendo, não, é o indivíduo que está servindo na igreja. É aquele indivíduo que a gente olha e a gente fala, esse camarada tem um chamado missionário, esse indivíduo tem um chamado pastoral. Olha o tanto que essa pessoa trabalha na igreja. Veja que essa pessoa está envolvida em todos os aspectos da igreja. Veja como essa pessoa, então, está trabalhando na vida da igreja. Olha como é que ela se envolve com a vida da igreja todos os dias. Olha, ele está aqui no culto, está na escola dominical, ele é líder de jovens, ele é líder das crianças, ele se veste de palhaço para trabalhar, ele está nas programações da igreja. Esse indivíduo, então, é aquele indivíduo que Deus vai chamá-lo, então, segundo aquilo que a gente está olhando aqui. Veja, então, que eles também tinham essa prática, né? Eles tinham a prática de jejuarem também. O que nós vamos perceber, então, é o que eu já mencionei agora há pouco. Qual foi, então, o resultado desse serviço e desse jejum que estava acontecendo ali na igreja em Antioquia? O texto vai dizer, tá? O Espírito Santo então disse, separai agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então eles estavam servindo e jejuando, e o Espírito Santo de Deus se manifestou no meio daquela igreja e separou esses dois indivíduos para a obra missionária. Então percebam, irmãos, aquilo que está acontecendo. 2 jovens, 2 pessoas, servindo na igreja local, elas são chamadas então para pregar o evangelho em outros lugares, em outras situações, em outros contextos, tá? Então é isso que está
a gente pode perceber aqui claramente. Qual é, então, o resultado da obediência ao Espírito? Então, qual foi a resposta da igreja com relação àquilo que o Espírito Santo estava dizendo? Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então percebam aqui de novo, né? Lá em cima eles estavam servindo e jejuando. Aqui a igreja, após receber a instrução do Espírito, a igreja jejua e ora, e ela entende, Deus está então enviando esses indivíduos para fora de Antioquia para que eles preguem o Evangelho. Veja então, irmãos, percebam a situação. Imagine então se você estivesse nessa igreja e de repente viesse a voz do Espírito e dissesse, olha, separe Paulo e Barnabé, porque eu vou levá-los para outro lugar. Aí você ia dizer assim, não, Deus, vai sair o meu professor da escola dominical, o melhor pregador da igreja, profeta, um mestre, esse homem é um homem de Deus, como é que vai ficar a nossa igreja? Vai sair esses dois homens aqui, e a nossa igreja vai ficar desfalcada, não é assim que a gente pensa, né? A nossa igreja vai ficar desfalcada, vai ficar uma lacuna, vai ficar um vazio aqui na nossa igreja, porque vai tirar esses dois indivíduos que tanto trabalham na nossa igreja, em prol da nossa igreja. Mas qual foi a resposta da igreja de Antioquia? Eles obedeceram ao Senhor, eles oraram e jejuaram e entenderam. Deus está, de fato, chamando estes homens para uma obra que Ele quer que eles vão. Então, eles enviaram essa dupla, né? Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, se você preferir, enviaram, então, em obediência àquilo que o Espírito Santo estava dizendo. Então, notem que coisa bonita, irmãos, nós temos aqui, não é verdade? Esses homens trabalhando na obra de Cristo, trabalhando na obra da igreja, dedicando-se então ao ensino da palavra de Deus, orando, jejuando, servindo a igreja, sendo uma bênção para a igreja, mas quando Deus chama esses indivíduos, a comunidade da igreja, o povo de Deus ali em Antioquia, entendem claramente que esta é de fato a vontade de Deus, e eles não resistem àquilo que o Espírito Santo está dizendo, mas eles também oram e jejuam e enviam os missionários para o campo. E digam, vão. Deus vai abençoar vocês onde quer que vocês forem. E nós continuaremos aqui servindo e dedicando a Deus as nossas vidas. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente percebe que Deus levanta pessoas do meio da igreja, no seio da igreja, para que Ele possa enviar para outros lugares, seja dentro do nosso país ou até fora do nosso país, tá? Então, o grande Osborne, né, quando ele comenta a respeito desse texto lá em Atos, ele diz o seguinte, o testemunho é visto como um aspecto da adoração. Essa atuação é como convidar pessoas juntarem a mim quando eu adoro ao Senhor. Barnabé e Saulo são enviados a partir de uma atmosfera de adoração. O que o grande Osborne está dizendo? Enquanto eles serviam, enquanto eles jejuavam, enquanto eles ensinavam a palavra de Deus, enquanto o Espírito Santo estava sendo manifestado no meio da igreja, através do ensino da palavra de Deus, da oração, do jejum desta igreja, o Espírito Santo então veio e disse, separe estes dois para mim, porque eu tenho uma obra para eles. E não é mais aí em Antioquia. Não vai se restringir mais aí a igreja. Eles vão agora ser enviados para o mundo, para que eles saiam desse contexto de Antioquia, para que eles sejam instrumento nas minhas mãos para pregar o Evangelho ao mundo. Isso não é bênção, irmãos, apenas para o mundo, mas é bênção também para a igreja, porque testifica claramente que a igreja está fazendo a sua obra de maneira correta, de maneira séria, de maneira fiel. Ou seja, quando Deus de fato está levantando vocacionados no meio da igreja, quando Deus está levantando pessoas de fato para que possam pregar o Evangelho fora da sua esfera de atuação. Quando a igreja tem a oportunidade de enviar então missionários da além-mar, pessoas que possam ser pastores, missionários e por aí vai. Talvez uma igreja que você já deve ter ouvido falar, né? Ou a história que você deve ter ouvido falar,
foi a história, então, do povo morávio. Não sei se você já ouviu falar, né, do Conde Zinzendorf. Vale a pena depois você procurar na internet e conhecer a história, então, desse pequeno povo, né, chamado os morávios. Os morávios chegou uma certa ocasião que eles tinham mais missionários no campo do que na própria igreja local. Você já pensou? Você ter mais missionários no mundo, espalhando o evangelho no mundo, do que na própria igreja local. Essa foi a história dos morávios. Então, a ideia aqui, então, que Antioquia traz para nós é essa, irmãos. Enquanto nós estamos trabalhando, enquanto a obra de Deus está acontecendo na nossa vida, na nossa igreja, no nosso contexto, o Espírito Santo, então, pode separar esses indivíduos para a obra que Ele mesmo tem chamado. 3 frases, então, que podem definir a igreja em Antioquia. Primeira coisa, então, que nós podemos mencionar ali, é que existia naquela igreja um relacionamento pessoal com Deus e prontidão para servir. É isso que a gente olha aqui. Veja então que o verso 2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. Eles tinham uma comunhão profunda com Deus. Eles, de fato, trabalhavam em prol da igreja, mas eles tinham uma relação íntima com Deus, de jejum, de oração, possivelmente de leitura da palavra de Deus. Então, não era apenas um ativismo por parte de Paulo e Barnabé, mas era, de fato, uma comunhão e uma relação pessoal com Deus, e eles tinham essa prontidão para servir a Deus. E eles estavam ali fazendo exatamente isso. Veja, então, que, em segundo lugar, nós podemos definir a igreja em Antioquia como essa comunidade que tem discernimento. Qual é o discernimento? Eles entenderam que Deus estava separando Paulo e Barnabé. Eles não fizeram obstáculos, eles não fizeram objeções, eles não se levantaram dizendo: ah, não, Deus, como é que a gente vai ficar sem os nossos 2 professores, os nossos 2 mestres, os nossos 2 pastores? A gente não pode abrir mão deles. Pelo contrário, a comunidade, então, entendeu que, de fato, aquilo vinha do Espírito Santo, e eles mesmos, então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre os 2, os enviaram, dizendo: vão em paz, Deus os abençoe, Deus seja com vocês, Deus, então, possa usá-los assim como vocês foram usados aqui, Deus possa usar vocês aonde quer que vocês vão. Não foi nenhum obstáculo por parte da igreja, irmãos, porque a igreja viu isso. A igreja está percebendo isso claramente. E isso é interessante, né? Porque, só abrindo aqui para os irmãos um parênteses, é interessante porque quando você lê o manual de candidato, né, para pastores, também serve para missionários, né? Quando você pega o manual de candidato da nossa igreja, ou seja, quando alguém se sente chamado por Deus ao ministério, né, ao sagrado ministério, uma das coisas que o manual da nossa igreja vai dizer é o seguinte: olha, esse indivíduo, embora ele tenha vocação interna, ou seja, ele sabe que Deus está chamando ele para o ministério pastoral ou para ser um missionário, é o que a gente chama de vocação interna, ou seja, ele tem que ter essa convicção de que Deus o está chamando para essa obra, que Deus está chamando, então, ele para fazer isso. Ele também precisa da vocação externa. O que é a vocação externa? É o reconhecimento da igreja onde ele está trabalhando, que de fato este indivíduo já demonstrou nos trabalhos da igreja que ele é um vocacionado. É assim que diz lá o nosso manual. O manual, então, ele fala da vocação interna, a convicção do indivíduo, mas ele fala: essa convicção interna, ela precisa ser ratificada, ela precisa ser confirmada. Não é que a igreja vai autorizar o indivíduo ou não, o indivíduo a ser pastor ou não, mas a igreja precisa perceber, a igreja precisa ver que esse rapaz, ele de fato tem uma vocação para o ministério pastoral ou para ser missionário. Ou seja, irmãos, aquela pessoa, aquele candidato ao sagrado ministério, que nunca se envolveu ou se envolveu pouco com a igreja local, dificilmente ele vai ser encaminhado para ser um pastor ou para ser um candidato
ao sagrado ministério. Por quê? Porque na hora que preencher lá os requisitos, né, porque isso vai para o conselho, né, o conselho preenche lá diversas coisas, né, diversos papéis que o conselho vai preencher a respeito daquele rapaz, daquele pretenso candidato. Uma das coisas é isso. Essa pessoa, ela já demonstrou nos trabalhos da igreja que ela tem uma vocação? Ou seja, ele quer ser pastor, mas ele é assíduo na igreja? Ele quer ser pastor, mas ele já ensinou na igreja? Ele quer ser pastor, ele já demonstrou um certo conhecimento teológico? Como é a convivência dele com os irmãos da igreja? Por quê, irmãos? Porque o dia que essa pessoa for apresentada diante da igreja dizendo, olha, irmãos, o conselho aprovou o nome de fulano de tal como aspirante a candidato ao sagrado ministério. Não vai meia dúzia de pessoas da igreja, não vão cair da cadeira dizendo, ué, como assim agora essa pessoa quer ser pastor? A igreja, então, ao ver o conselho apresentando aquela pessoa como aspirante ao sagrado ministério, os membros da igreja vão dizer, já sabia, isso aí para mim não é surpresa nenhuma, louvado seja Deus, porque esse indivíduo realmente agora assumiu ou respondeu ao chamado de Deus para ser um pastor ou para ser um missionário. É o que está acontecendo aqui em Atos, irmãos. Quando a igreja tomou conhecimento de que Paulo e Barnabé haviam sido chamados pelo Espírito Santo para uma obra que não era mais em Antioquia, aquela igreja pôde dizer, nós já sabíamos disso. Nós já sabíamos disso. A gente não tem dúvida nenhuma de que, de fato, esses dois irmãos, e os outros também, certamente, mas especificamente Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, nós não temos dúvidas de que, de fato, esses irmãos são chamados de Deus. Porque a gente está evidenciando isso no dia a dia da igreja. A gente percebe isso claramente no serviço, na liturgia que eles fazem aqui no nosso meio. A nossa igreja, estou dizendo de Antioquia, né? A nossa igreja está sendo muito abençoada com a vida de Paulo e Barnabé. E certamente o mundo também será abençoado por eles. Por isso, o discernimento da comunidade de fé. Eles não tiveram dificuldade com isso. Eles não fizeram obstáculos. Eles não ficaram surpresos com Paulo e Barnabé sendo chamados para uma obra missionária. Muito pelo contrário. Eles simplesmente responderam positivamente àquilo que o Espírito Santo estava chamando. E além disso, então, irmãos, nós percebemos essa clara compreensão do que está acontecendo ao redor. Você vai perceber, então, na leitura que nós fizemos, e você vai perceber, então, ao redor, né, melhor dizendo, adiante, quando eles são enviados, então, você vai perceber exatamente isso, que a igreja não estava alheia àquilo que estava acontecendo, os lugares que ainda ela precisava alcançar. E Antioquia, então, se torna exatamente esse polo, ela se torna, então, esse núcleo de envio, então, de missionários para os outros lugares. O que nós podemos, então, irmãos, partindo aqui para o final e algumas aplicações para nós, o que nós podemos, então, aprender com a igreja em Antioquia? Primeira coisa, então, que nós podemos aprender é exatamente isso, o compromisso com o Evangelho da Graça. Então, notem, irmãos, que esses homens, eles passaram aqui, de acordo com o texto no capítulo 11, eles passaram um ano ensinando aquela igreja a respeito das doutrinas de Deus. Uma igreja, então, que nós percebemos aqui claramente, é essa igreja comprometida com o Evangelho da Graça. Ela não está preocupada, digamos assim, com os movimentos que acontecem ao redor. Ela não está preocupada com as novidades que acontecem no mundo evangélico. Ela não está preocupada com aquele novo programa que aquela igreja implementou e que agora está bombando de pessoas que estão frequentando aquela igreja. Ela está, de fato, comprometida com o Evangelho da Graça. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não possa mudar e atualizar algumas coisas na vida da igreja, porque o mundo de fato muda, mas o que não muda na igreja é o seu compromisso com o Evangelho. E é isso então que a gente percebe
claramente aqui no que diz respeito à vida da igreja em Antioquia. Foi isso, então, que marcou aquela igreja, mas foi isso também que marcou a vida do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Pessoas comprometidas com o Evangelho. Então, olhem a dinâmica da coisa. Uma igreja comprometida com o Evangelho envia missionários comprometidos com o Evangelho. Manda pessoas da Leimar. O que essas pessoas vão fazer lá? Replicar aquilo que elas aprenderam na igreja local. O mesmo compromisso que elas demonstraram no contexto da igreja local é o mesmo que ela vai demonstrar de fato lá no campo missionário. Ela vai dizer, não, nós defendemos isso, nós somos comprometidos com o Evangelho, nós não vamos apresentar outra coisa, nós não viemos aqui para passear, nós não viemos aqui para simplesmente fazer um tour, não, a gente veio aqui porque nós somos de fato comprometidos com o Evangelho. Além disso, então, nós percebemos na igreja de Antioquia essas características. É uma igreja, então, da palavra, da oração, do jejum, da adoração, do jejum e da oração. Percebam, então, claramente isso, irmãos, nesta igreja. Então, essa igreja, conforme nós encontramos aqui em Atos capítulo 13, os versos 1 a 3, nós vamos ver exatamente isso. Uma igreja que adora, uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja que é comprometida, então, com a pregação da palavra de Deus. Então, é neste contexto que o Espírito Santo, então, vem e diz, separe Paulo e Barnabé. Eu quero, então, levá-los para uma outra ocasião, para um outro momento, para uma outra esfera de trabalho. Então, percebam, irmãos, claramente isso. A ênfase aqui não é apenas no chamado de Paulo e Barnabé, mas no próprio contexto em que isso acontece. No contexto de uma igreja que é uma igreja voltada para a palavra, para a oração, para a adoração e para o jejum. É nesse contexto, então, que nós percebemos claramente o chamado desses irmãos. O que nós percebemos aqui também, já foi mencionado, é que Antioquia, então, ela possui essa liderança forte e diversificada. Veja, então, que, conforme eu mencionei, 5 pessoas são mencionadas, todas de renome. Todas elas, então, são descritas pelo evangelista Lucas, né? Ele está escrevendo Atos aqui, mas ele também foi o evangelista lá do Evangelho de Lucas. E Lucas faz questão de deixar claro quem são essas pessoas, de onde elas vêm e o que elas fazem na igreja. Exatamente para mostrar para nós, irmãos, como a igreja do Senhor necessita ter essa liderança forte e diversificada. Pessoas que possam, de fato, atuar dentro da igreja de uma maneira, então, dessa maneira. Fazendo, então, com que a igreja possa, cada vez mais, cumprir o seu papel na sua localidade, mas também no mundo. É isso que nós encontramos aí na igreja em Antioquia. Além disso, então, nós podemos mencionar que a igreja em Antioquia era a igreja, então, que estava apta a ouvir a voz do Espírito e agir de acordo com aquilo que o Espírito Santo estava dizendo. Veja aí que nós já lemos, né, que o Espírito Santo, então, diz aí no verso de número 2, né, ele diz, separai agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, quantas vezes, não é verdade, nós resistimos à voz do Espírito Santo de Deus? Ele está dizendo claramente para nós, ele está abrindo os nossos ouvidos e está dizendo de maneira clara, de maneira óbvia. E às vezes ele está dizendo de maneira óbvia, não diz respeito a um chamado missionário, mas daquilo que a igreja deve ser e como a igreja deve agir. Ele diz isso claramente por meio da palavra, por meio dos evangelhos, por meio, muitas vezes, das próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, muitas vezes, qual tem sido a nossa resposta? Ah, Deus, isso aí não. Ô, Senhor, para mim não dá. Oh, Deus, não sei, estou em dúvida a respeito disso. Ah, Senhor, será que a gente não pode adiar isso para um outro momento? Eu estou tão ocupado agora. Não, Senhor, eu acho que assim não serve, assim vamos fazer outra coisa, vamos pensar de outra forma, Senhor.
Mas aqui a igreja, ela está apta, ela está pronta para ouvir aquilo que Deus está dizendo. Novamente, irmãos, a igreja de Antioquia não teve nenhuma dificuldade em ouvir aquilo que o Espírito estava dizendo e dizer, é isso que vamos fazer. Deus está dizendo, separa esses dois para mim. E Ele está dizendo, ok, não tem problema. Não vamos entrar em discussão com o Espírito Santo, não é? Não vamos entrar em discussão com aquilo que Deus quer fazer. Se Deus está dizendo que é para esse caminho, então é esse caminho que a gente deve seguir. Se é essa a direção que Deus está dando, então cabe a nós, então, seguirmos isso daí. Veja então, irmãos, citando aqui Justo Gonzalez, ele diz assim, hoje também precisamos de devoção pessoal e busca pela vontade de Deus, discernimento da comunidade de fé e compreensão e análise do que está acontecendo ao nosso redor. Os desafios de nosso tempo e de nosso hemisfério podem ser para nós um chamado de Deus, tanto quanto os desafios de Antioquia da Psídia foram um chamado para Barnabé e Paulo. O que Justo Gonzalez está dizendo é, uma comunidade, uma igreja que compreende as demandas do seu tempo, que está atenta àquilo que acontece ao seu redor, é a igreja, então, que está apta, está pronta para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer. Separai para mim, Paulo e Barnabé, o que nós vamos fazer daqui por diante? Qual é a missão da Igreja Presbiteriana do Sudoeste naquilo que concerne a sua esfera de atuação, aquilo que está ao nosso redor? O que cabe a cada um de nós como membros, como corpo de Cristo, como chamados por Deus, no que diz respeito à pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, é tão engraçado como às vezes isso acontece de maneira bem prática e a gente às vezes não percebe, não é? Às vezes Deus coloca alguém no nosso coração para que nós possamos começar a orar. Quem faz o discipulado comigo sabe, né, que lá no nosso discipulado a gente tem um momento de nós colocarmos pessoas diante de Deus que não conhecem a Cristo e nós começarmos a orar por essas pessoas. Então, às vezes, Deus coloca alguém no nosso coração para a gente orar. Às vezes, a primeira resposta que a gente tem fala, Deus, não adianta, porque esse camarada é tão duro, essa pessoa é tão dura de coração, que não adianta nem orar por ela. Oh, veja bem um crente falando isso, né? Então, às vezes, Deus faz um pouco mais, né? Ele diz assim, fala do amor, fala do Evangelho para essa pessoa, aproveita essa oportunidade, aproveita essa abertura que ela lhe deu, fale do amor de Deus, fale do Evangelho para ela. E lá dentro a gente fala assim, Deus, não adianta não, isso aí é duro. O coração desse homem parece um concreto usinado. Não sai nada daí não, Deus. Não vou pregar o Evangelho não, porque eu já sei, ele vai rejeitar. Mas a igreja em Antioquia era uma igreja apta, uma igreja que estava pronta para ouvir aquilo que o Espírito Santo, então, estava dizendo. Além disso, então, só para nós finalizarmos, o que nós percebemos, então, é que a igreja em Antioquia era uma igreja missional antes de ser missionária. Lembra que eu fiz essa distinção na nossa primeira aula. Ou seja, antes de enviar missionários ao mundo, Antioquia fazia diferença onde ela estava. Aqueles irmãos estavam trabalhando na igreja, orando, jejuando, adorando a Deus, proclamando o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus. Eles estavam envolvidos profundamente no que diz respeito à obra do Senhor na igreja local. E aí então eles puderam enviar missionários ao mundo, puderam enviar missionários da além-mar. Assim, irmãos, serve também para nós nos nossos dias. Não adianta muita coisa nós sermos uma igreja missionária, estarmos preocupados com aquilo que acontece lá naquele país, lá isolado da África, lá naquela tribo indígena da Austrália, lá os aborígenes, e preocupados de pregar o Evangelho para eles. Se nós, ao nosso redor, nós não temos preocupação de pregar o Evangelho para o nosso vizinho, isso é um contrassenso, isso é contraditório na nossa prática. Ou seja, enviar missionários ao mundo da além-mar,
quando nós não nos preocupamos com pessoas que estão ao nosso redor. Pensarmos em pessoas que estão sendo enganadas pelas religiões pagãs no mundo, pelo animismo, pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo islamismo, e a gente está dizendo, a gente precisa pregar de Jesus para esses indivíduos lá, porque se eles não ouvirem do Evangelho, eles vão para o inferno, eles vão morrer sem Cristo. Quando a gente olha para o nosso vizinho do nosso redor, a gente fala, não, ele tem a religião dele, ele pode escolher a religião que ele quer. É melhor a gente parar de enviar missionários, irmãos, se a gente quiser, de fato, ser coerente com aquilo que, de fato, nós cremos. Porque a nossa crença está sendo diferente da nossa prática. Se nós queremos converter muçulmanos na África, se nós queremos converter hinduístas na Índia, se nós queremos que pessoas sejam libertas das religiões, sejam elas quais forem, lá no Timor-Leste, e nós estamos investindo no missionário lá, a gente não pode dizer aqui para nós, dizer, não, fulano de tal, ele escolhe a religião que ele quer, não tem problema. É tranquilo para mim isso aí. Ele quer ser essa religião, então não tem nada não. Eu não vou pregar o evangelho para ele não, ele já escolheu a religião dele. Então é melhor a gente trazer o missionário de volta e deixar que os povos escolham as suas religiões. A igreja missional, ou a igreja missionária, ela é, antes de tudo, uma igreja missional. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai sair no tapa agora com o pessoal do seu trabalho e tentando converter esse pessoal. Não é isso. Mas se nós compreendemos que pessoas que estão nesses lugares estão vivendo em religiões pagãs, estão sendo enganadas, porque não conhecem a Cristo, nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e dizer, essas pessoas também precisam do Evangelho. Elas também estão sendo enganadas nas falsas religiões, nos falsos deuses. Eu preciso, de alguma maneira, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu preciso que Deus me ajude a pregar o Evangelho a essas pessoas. Irmãos, nós temos alguns minutos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração final, senão nós podemos encerrar a nossa aula hoje pela manhã. Sim, o Alson e depois o Alexandre ali. Se fosse na reunião do presbitério, o Alexandre tinha preferência, viu? Está mais atrás. O pastor Ricardo, recentemente, acho que é até recente, né? Aquele pastor Herbert Campos Júnior, ele lançou um livro bastante interessante. Não li o livro ainda, mas ele já falou sobre esse livro em alguns vídeos, algumas entrevistas. O título do livro é assim, Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. Né? O senhor colocou, e no próprio versículo que a gente leu aqui, no Atos 13, 2, que eu já vou ler aqui, né? Diz assim, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. O senhor também colocou nos slides, realmente, ouviu o Espírito Santo e o buscar a vontade de Deus, né? Só que, na realidade é isso, não tem nada errado nisso aí, né? Só que o que é comum, não nas igrejas históricas e na nossa, o pessoal cria muito misticismo em relação a ouvir o Espírito Santo, a buscar a vontade de Deus, né? O próprio pastor Heber Campos Júnior, ele explica isso no livro dele. Quando você está com duas alternativas, O meu está acabando a bateria aqui também, viu, Alberto? Alô. Aí, quando tem duas alternativas, e uma delas é ilícita, aí fica fácil, né? Aí você tem que se confrontar com a palavra de Deus, uma ilícita já está tomada a decisão por si só, você só tem aquelas duas, né? Então, a gente está falando, toda vez que se fala, ouvir a voz do Espírito Santo e buscar a vontade de Deus, a gente está tratando de alternativas lícitas, né? Então, as duas, igualmente, confrontando com a palavra de Deus, você pode tomar, né?
tem 2 cidades que eu vou morar, eu posso morar na cidade A e B, não tem nenhum problema na cidade em si, né? Você deve orar, deve jejuar, como a igreja aqui de Atos fez, né? Só que, como estava comentando, o próprio pastor Heber Campos Júnior falou, cria-se muito misticismo, né? No próprio Jeremias, lá, 17, ele fala que o nosso coração é enganoso. Às vezes não é a voz de Deus, é a voz que vem da nossa natureza pecaminosa. Às vezes, voz de maus espíritos nos encaminhando para que a gente tome aquela decisão que irá nos agradar. O próprio pastor Heber Campos Júnior, ele fala no livro dele uma situação que, não sei exatamente o que era isso, mas é só para pegar a ideia, ó, um rapaz lá queria namorar com uma menina ou casar, alguma coisa, aí disse o seguinte, aí fez, né? Para descobrir a vontade de Deus. Como é que ele descobre a vontade de Deus? Ele estava na margem de um rio, a pessoa tinha uma madeira lá no rio, ele pegou uma pedra. Se eu acertar, ela é a mulher da minha vida. Aí ele jogou. Aí errou, né? Ele tinha 3 alternativas, segundo as regras dele, né? Pegou a segunda, jogou e errou. Aí ele, e agora? Aí ele pegou a terceira, entrou na água, chegou bem pertinho lá e pá, pegou, acertou. Por quê? Ele queria aquilo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Aí depois eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, que isso, lógico, na nossa igreja a gente tem muito mais cuidado em relação a isso, né? E o que eu acho, que na realidade ao longo da história do povo de Deus, muita gente, até às vezes alcançada pelo Espírito Santo em algum momento, né, toma decisões erradas, né? Às vezes esse calor, esse fogo que está no coração, ele acha mesmo que vem lá do Espírito Santo, é a voz do Espírito Santo, ou comete muitas vezes heresias mesmo, ou erro doutrinário, ou toma decisões absurdas, e a gente vê aí o dia a dia, né, etc., né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, né, em relação a ouvir o Espírito Santo, buscar a vontade de Deus, né, que, como regra geral, a gente tem que fazer isso confrontando aquilo com a palavra de Deus escrita, né, porque o nosso coração é enganoso, por mais que a gente sinta uma coisa bastante forte, que é aquela alternativa, mas você olha de acordo com a palavra de Deus, né, se ela é lita, se tem prudência, né, não é que a gente está colocando nosso planejamento acima da vontade de Deus, mas aí tem os princípios bíblicos que a gente deve levar em consideração de acordo com a palavra escrita, né, mais do que sentimentos, né. O que normalmente se fala é o seguinte, a partir quando o seu sentimento, né, tiver apontando para a alternativa A, e a Bíblia está dizendo que é para uma alternativa B, opte pela alternativa B. Tem algumas questões que são bem claras, você já até mencionou sobre elas aí, né? Então, se você está orando por uma coisa que claramente é contra a vontade de Deus, então a gente não pode dizer que Deus, porque às vezes a gente quer que Deus abra uma exceção, né? Então, a Bíblia diz claramente, por exemplo, sobre o jugo desigual. A Bíblia diz, não entrar entre julgo desigual. Está claro lá, ou seja, eu não posso namorar uma pessoa que não é crente. Está lá, claramente. Mas se eu quero namorar aquela pessoa que não é crente, e quero dizer, eu vou namorar e vou casar com ela, você está indo contra a vontade de Deus. Claramente, a vontade revelada de Deus. Pode ser que não aconteça nada? Pode ser. Mas pode ser também que aconteça coisas terríveis na sua vida, né? Casar com uma pessoa em julgo desigual. Agora, se você está, de repente, conhecendo alguém para namorar, né? Você quer casar, aí você conhece a Josefina e a Filomena. A Josefina e a Filomena são 2 mulheres crentes, são pessoas que amam a Deus, você percebe claramente são mulheres piedosas, pessoas que de fato você conhece e você investigou, você analisou e falou assim, puxa, são 2 pessoas maravilhosas, né? E aí você está dizendo, olha Deus, eu vou orar aqui, né? E aquela que eu, digamos assim, aquilo que de fato for alguma diferença para mim, às vezes, sei lá, a Filomena é loira e a outra é morena, às vezes tem um gosto que o camarada tem que é algo pessoal dele, às vezes ele quer uma mulher mais alta, uma mais baixa, não sei, né? Às vezes tem alguma coisa ali, uma diferençazinha que o indivíduo fala, não, eu quero casar com a Filomena. Eu não vejo que ele está sendo contrário à vontade de Deus. Agora, pode ser que esse indivíduo case com a Filomena e, de repente, daqui 2 anos, ele descobre que a Filomena tem uma doença incurável.
Ele não sabia disso antes. Ele vai dizer assim, puxa, eu acho que essa não era a vontade de Deus. Não, você fez a vontade de Deus, você seguiu os protocolos, digamos assim, daquilo que a Bíblia revela para você, e Deus te colocou nessa situação por algum motivo. A mesma coisa, às vezes, acontece no trabalho. O indivíduo está estudando para concurso público. Ele foi lá e, sei lá, passou no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Ele vai dizer, Deus, o que eu devo fazer? Ele vai analisar. Ele vai olhar, o que o Banco do Brasil oferece? O Banco do Brasil oferece isso aqui, a Caixa Econômica oferece isso aqui. Olha, se eu for para a Caixa Econômica, vai ser na minha área de formação. Eu acho que se eu for para cá, eu acho que aqui eu vou conseguir me ascender mais, vou ter promoções. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, eu estou ganhando mais na Caixa Econômica. Só um exemplo, tá, irmãos? Então, eu vou aceitar trabalhar na Caixa Econômica. E aí o camarada fala, vai lá, assina os documentos e começa a trabalhar na Caixa Econômica. E aí, nos primeiros dias de trabalho dele, ele descobre que o chefe dele é o pior cara possível. Ele descobre que ele vai ter muita dificuldade com aquele chefe. Ele não pode dizer e virar assim, puxa, eu acho que Deus queria que eu escolhesse o Banco do Brasil, né? Deus queria que eu fosse para o Banco do Brasil. Ele não sabe disso. Então, na verdade, quando a gente fala da vontade de Deus, a gente está tentando, na verdade, a gente está tentando adivinhar o que Deus escolheria. Ou seja, a gente está tentando adivinhar, Deus, o que o Senhor vai escolher? Se fosse o Senhor ia escolher o quê? O Banco do Brasil ou a Caixa Econômica? Né? Onde é que o Senhor queria trabalhar, Senhor? Então, são coisas que cabem a nós pela palavra de Deus, através da oração. A gente precisa verificar o que de fato, dentro daquela perspectiva, não seja contrário à vontade de Deus. Agora, se você percebeu, não é contrário à vontade de Deus, então eu vou escolher isso daqui. O que virá depois de consequência, uma doença de uma esposa, por exemplo, de um marido, ou às vezes um chefe que você não estava nos seus planos ter esse chefe, isso aí é dentro da providência de Deus, e você vai dizer, Deus, se o Senhor me trouxe para cá para ter esse chefe, ou se o Senhor me fez casar com essa mulher e agora eu preciso cuidar da saúde dela, eu confio na tua providência e no teu cuidado. Mas não posso dizer, o indivíduo tomou uma decisão errada, contrária à vontade de Deus, e agora Deus está punindo esse cara porque ele devia ter ido para o Banco do Brasil e foi para a Caixa Econômica. Deus queria o Banco do Brasil e ele foi para a Caixa Econômica. Então, é esse tipo de coisa. No que diz respeito àquilo que a gente está falando aqui, é por isso que eu falei da vocação interna e externa. Porque a vocação externa, ou seja, a vocação da igreja, ela confirma exatamente para tirar, ou pelo menos para tentar minimizar, às vezes, essas ilusões do nosso coração, de que Deus quer que a gente faça algo relacionado ao ministério, e quando, na verdade, a gente, às vezes, está meio empolgado. Então, a igreja é esse primeiro filtro, vamos dizer assim. O segundo é o presbitério, o próprio seminário, né, que vai filtrando ou vai confirmando que, de fato, esse indivíduo deve trilhar ou não isso daí. Né? Então, não é tão, a coisa não deve ser tão mística como é, né? Mas, às vezes, infelizmente, a gente tem esse misticismo, né? Pensando assim, eu quero adivinhar a vontade de Deus. A gente não vai adivinhar a vontade de Deus secreta, né? Mas aquilo que está revelado, que a Bíblia mostra para nós claramente, a gente deve, de fato, andar por esse caminho aí, por essas trilhas aí. Tá? Se a gente se fizer isso, já está bom demais. Xandão, para a gente finalizar. Bom dia. Muito interessante o que o tio falou, porque a nossa tendência humana é sempre justificar a nossa conduta, seja ela certa ou errada, e achar problema nos outros. Mas a Bíblia fala em Tiago que é o contrário, né? Temos que ser rápidos para ouvir, tardios para falar e para julgar. Aquele falecido pastor, o Timothy Keller, no livro dele, ele fala algo bem interessante sobre as diferentes denominações. A nossa tendência muitas vezes é adorar a nossa denominação e achar erro nas outras, né? Mas nunca ao contrário, muitas vezes. Achar os erros da nossa e a parte boa da outra. Por exemplo, uma denominação como a Assembleia de Deus pode não ser conhecida pela sua doutrina, mas é uma igreja conhecida pela oração, pelo evangelismo, pelo jejum, e isso é algo muito bom. Ao passo que a nossa é muito conhecida pela doutrina, pela palavra, que é algo muito bom, né? Mas não é conhecida talvez como uma igreja tanto de oração, de evangelismo. Isso mostra um erro nosso, que a gente tem que ter os dois. Na igreja de Antioquia tinha os dois.
Eram pessoas que tinham conhecimento, conheciam a verdade, e isso gerava efeitos na vida deles. Era uma igreja que pessoas convertiam, onde havia milagres e tudo. Então, a aula de hoje é muito mais do que ser só para o nosso conhecimento, mas para mostrar onde a gente está errando, né? E eu creio que hoje, né, falando agora aqui desta igreja, se cada um de nós, incluindo eu, claro, se tivesse mais esse compromisso que nesses cristãos, de nosso trabalho, na nossa faculdade, a gente realmente aproveitasse as oportunidades que Deus tem nos dado para evangelizar, para falar de Deus, e claro, dando um bom testemunho, sendo honesto no nosso trabalho, as coisas poderiam ser diferentes hoje. Então isso mostra que nós temos errado, nós estamos errados, e nós temos que nos arrepender e fazer diferente, e seguir esse exemplo desses cristãos. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé, chamar a Amanda, então, que vai nos... Sim. Qual? Pedro. Que estava na igreja de Pedro, que estava lá na igreja, que inclusive teve um probleminha com Paulo. É o mesmo Pedro que andava com Cristo? Não, né? Que andava com quem? Com Cristo. Sim, o Pedro que Paulo vai confrontar lá em Gálatas. Porque lá em Antioquia teve um problema, não com os gentios, mas com o Pedro que queria, acho que, livrar um pouco, não falar tanto na questão, no problema maior deles, que era a questão da circuncisão. O senhor tem aí o texto certinho para eu dar uma olhadinha? Lá em Gálatas fala nessa questão do problema, mas Sim. a gente pode ver isso. Queria só que aqui com a Ana a gente começou a achar. Eu acho que esse Pedro aí não é o mesmo lá que negou a Cristo. Porque aqui, o Pedro que é citado várias vezes aqui em Atos é o apóstolo Pedro, né, que é o mesmo lá de Gálatas, onde Paulo confronta exatamente por causa da atitude dele com relação aos gentios, né? Isso. Na verdade, ele queria... Isso. Ele se comportava de duas maneiras, né? Quando ele estava com os gentios, ele se comportava de um jeito. Quando ele estava com os da circuncisão, ele se comportava de outro. E Paulo falou, não, rapaz, aí não, aí você não está sendo coerente, né? Com aquilo que deve ser de fato, né? E Paulo confrontou lá em Gálatas. Mas a minha dúvida É o mesmo. É o de Atos também, é o mesmo. Os que aparecem aqui em Atos é o mesmo Pedro.